Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Pode se assentar, pessoal. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 4, do 23 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vamos orar. Senhor, queremos, Senhor, em primeiro lugar, te agradecer, te louvar, Senhor, pelo que Tu és, Senhor. Por tudo aquilo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. E eu te peço nessa noite, Senhor, que me ajude, Senhor, a pregar a Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Depois voltamos aqui para a passagem. Nós vivemos tempos muito difíceis. A humanidade hoje passa por momentos terríveis, momentos de confusão, momentos de doenças, momentos de conflitos, de guerras, de intolerância religiosa, muitas vezes. Intolerância em todas as áreas da humanidade. Se nós observarmos atentamente o que está acontecendo, é impossível viver sem Deus. É impossível que a terra continuasse se Deus não estivesse no controle. Muitos negam a existência e o poder de Deus. Mas se a terra está da maneira que está, a humanidade se comporta da maneira que se comporta, imaginemos sem Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Só que Ele não vai tirar de nós o livre-arbítrio, o que nós decidimos. É o ser humano que tem decidido coisas erradas. Nós vemos isso no dia a dia. Famílias destruturadas. Filhos rebeldes. Eu tenho o costume, às vezes, de ir no shopping, sentar enquanto a Pamela faz alguma coisa, só observando as pessoas que passam e da maneira que se comportam. Deus não perdeu o controle de nada. Por que eu falo isso? Não tem nada a ver com a passagem, né?
é que nós estamos em momentos, dentro da nossa igreja, muitas vezes que nós não acreditamos. Nós mesmos não acreditamos do que Deus pode fazer pelas nossas vidas. O que Ele pode fazer por mim, por você, por nossos filhos. Muitas vezes as pessoas seguem os youtubers, eles dão conselhos fantásticos. Tem que seguir esse cara, tem que seguir essa mulher. Eles são bons. Eles têm as soluções para os nossos problemas. E não tem. Temos ídolos que não deveriam existir para nós. Quantos querem se igualar e vendem uma camiseta porque aquele cara usa? Porque aquela mulher usa. Eu preciso ter o mesmo que ele tem. E nós vamos adquirindo. E nós vamos comprando. A gente vê, por exemplo, um homem inventou, antigamente as mães lavavam no tanque. Né, irmã Criselda? Lavavam no tanque. Aí, o homem inventou a máquina de lavar. Não era, vamos dizer assim, está errado essa palavra, não era para ganhar tempo. Mas estamos sem tempo. Foi inventado o micro-ondas, mas estamos sem tempo. A saúde da humanidade a cada dia está pior. Há médicos, há equipamentos, há remédios, há vacinas, mas está pior. O que acontece, então? O que nos leva a acreditar nessas coisas? É porque nos afastamos de Deus. O homem se afastou de Deus. O homem nega a Deus. O homem não quer saber de Deus. Prefere realmente seguir os conselhos daqueles que não têm condições de nos aconselhar. Eu pergunto a você, sei lá quem, um famoso qualquer, que nega a Deus, ele tem condições de aconselhar um jovem adequadamente? Ele tem condições de aconselhar um homem, uma mulher, um casal? Não tem. E muitas vezes nós preferimos acreditar nisso. Aí eu quero voltar agora. Mas antes do 23 a 25, eu quero começar no versículo 1 do capítulo 4. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te de aqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois
o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Cristo passou nessas tentações, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Não se alimentou, não bebeu água. O diabo tentou ele primeiro com pão, tentou ele com riqueza, tentou ele com reinos. E ele não quebrou o propósito, a missão que ele tinha aqui na terra. Nada desviou ele, nada. Aí eu meditava e me perguntava, se ele chegasse para mim e dissesse que ia me dar os reinos, todos os reinos, qual seria a minha reação? Então, aqui Cristo passou por tudo isso. Fora, depois foi para a cruz. Mas nesse momento, quando ele começou. Então, voltando aqui, 23 ao 25, aí o 23 diz, ele andou por toda a Galileia, ensinando as sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, ou seja, o Evangelho, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Ele tinha autoridade para isso. Ele cumpriu o que tinha que ser feito. Ele tinha, muitos dizem assim, mas ele é Deus. Não, ali estava como homem. Ele curava, mas tudo que ele sofreu, sofreu como homem. Sede, fome, calor, como homem. E ele veio exatamente para isso. Para libertar, para curar. Curar de tudo. Só que, muitas vezes, ou a maioria das vezes, o que nos acontece? E isso eu vou falar, talvez vocês não gostem. Quando os pastores, após a pregação, quem tiver uma doença, vem aqui na frente. Quem tiver com problemas, vem aqui na frente que o pastor vai orar por você. Traga os seus problemas diante dos pastores, dos líderes, quem está aqui na frente para orar. Temos vergonha. Vou ser exposto às outras pessoas. Não se preocupe com isso. Não devemos preocupar com isso. Sabe, eu sempre falo, a Pamela diz, não é bem assim, mas eu falo para ela, Pamela, não me interessa o que os outros pensam de mim. Me interessa que Deus, o que Deus pensa de mim. E muitas vezes nós deixamos de receber uma cura, de receber uma libertação. Sabe quando se pede, vem aqui que está com problema espiritual. Problema espiritual, irmãos, não é só estar endemoniado. Não é só isso. Quem de vocês sente opressão de vez em quando na sua vida? Vem uma tristeza tão grande que você não sabe de onde vem. Alguém já passou por isso?
Alguém já passou por uma preocupação tão grande que você não sabe de onde ela vem? Isso é um ataque espiritual. É espiritual. E vamos ter vergonha por isso? Vamos ter vergonha por orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos? Não. E nós deixamos de receber uma bênção de Deus. Sabe como se chama isso, pessoal? Orgulho. Eu quero manter a minha aparência. Eu quero manter a minha aparência de crente, cristão. Como é que eu vou lá na frente? Vão orar por alguém que está com problema espiritual? Como é que eu vou lá na frente? Todo mundo vai ver. Eu vou passar vergonha. Aí vai para casa com o mesmo problema, com a mesma tristeza, com a mesma opressão, com a mesma amargura. Perde uma bênção que Deus tinha preparado. Quando nós estamos com problemas de saúde, problemas espirituais, problemas da nossa família. Porque não existe, pessoal, também aquilo, se foi, porque tem aqueles que também ficam olhando e fazem assim. Foi lá na frente e está doente porque está em pecado. Já ouviram isso? Nós vivemos na terra. A terra é doente. E nós não vamos escapar de doença. Podemos passar por algumas. Mas uma hora o nosso corpo vai definhar. Eu, quando eu tinha 20 anos, eu fazia um monte de coisa. Hoje que estou com 62, são contando nas mãos as coisas que eu faço. O corpo, ele vai se desgastar. O corpo vai definhar. Não tem como. E não é porque você está doente, vir aqui na frente e você está em pecado. Não é isso. Nós vivemos no mundo de doenças. Tanto é que a doença que praticamente não se cura é o câncer. É uma doença maldita. Só que aí nós vamos entrar em outra coisa que eu não quero comentar com vocês, que é o din-din em relação a isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Precisamos meditar nisso. Precisamos meditar isso dia a dia. A raiz de todos os males é o dinheiro. Pode observar. Tudo que nós vemos que está acontecendo é dinheiro. O objetivo é ter dinheiro. O objetivo é ter as coisas. Agora, nós temos que ter consciência de que Deus, Ele nos dá tudo. Ele nos protege, Ele nos cuida. Quantos livramentos vocês já tiveram na vida? Quantas vezes eu me peguei dizendo assim, ai meu Deus, não acredito, olha só. Que crente, não acredito. Mas é a força do hábito, né? Mas quantos livramentos nós tivemos? Vocês já chegaram a imaginar e pensar que nós estamos vivos depois da pandemia? Vocês já chegaram a pensar o privilégio disso? Por isso que o Senhor não perdeu o controle. Em momento algum perdeu o controle. É nós que perdemos o controle da nossa vida. Muitas vezes nós perdemos o controle na nossa vida. O nosso comportamento, as nossas ações.
mas Deus nunca. E Ele quer curar cada um de nós. Ele quer libertar cada um de nós. Não queria me estender muito mesmo, porque eu gostaria que todos, como é feito no culto de oração, orássemos, mas eu quero, pastor, uma pequena diferença. Os líderes, os pastores, não vão se ajoelhar. Vão ficar aqui em alguns pontos, e você que está orando, e quiser receber a oração de um pastor, se levante e venha. E os outros continuam ajoelhados orando. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha aquilo de manter a aparência. O Senhor se opõe a um coração orgulhoso. Venha. Venha a um pastor que vai estar aqui, um líder que vai estar aqui, que vai orar por todos nós. Amém? Era isso. Vamos nos ajoelhar?